Boa tarde, irmãos. Todos conseguem me escutar? Bom, as crianças vão sair agora, né? Só para lembrar. Fora os nenês de colo, né? Irmãos, vamos aproveitar a oportunidade para orarmos mais uma vez ao nosso Senhor? Oremos. Bondoso, querido e amado Deus, Pai, somos gratos, Deus, pela oportunidade que temos de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, Pai, de poder também desfrutar da nossa família nesse local, Pai. Obrigado por ter separado esse local para que pudéssemos nos alimentarmos da Tua palavra, juntos adorarmos, bendizermos o Teu santo nome e também, Deus, juntos nos alegrarmos em comunhão e amor uns para com os outros, Pai. Deus, mais uma vez te pedimos, Senhor, nos dê a capacidade, Deus, de aceitar as coisas espirituais que o Senhor tem a nos dizer, Pai amado. Que a Tua palavra realmente faça morada em nossos corações, que limpe a nossa mente, nos dê um novo entendimento dia após dia, meu Pai. É o que hoje nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar à vontade de sentar. Cronometrar aqui, 1 horinha. Bom, irmãos, vamos continuar o estudo, né? Estamos tratando aí sobre a ideia de podermos cuidar, zelar da disciplina dos nossos filhos, e fazendo isso não por uma questão momentânea, não só porque temos que prepará-los para o mundo, mas porque temos que prepará-los para a eternidade. Então é ensinando as coisas de Deus daqui para a eternidade. E é baseado nestes fundamentos, né? Vocês vão ver os fundamentos da disciplina. Agora, especificamente, nós vamos falar sobre a ideia de disciplina. E o primeiro fato que o livro qual estamos nos debruçando fala é que nós somos filhos de Deus. Nós aprendemos isso desde a escola bíblica dominical, quando ali lemos no Gênesis a criação, todos aqueles como criaturas, e depois a paternidade de Deus sendo exercida no povo de Israel e chegando até nós através do seu Filho Jesus Cristo, a qual nos deu a oportunidade de fazermos hoje parte dessa família, filhos por adoção, como assim sabemos. Então, os fundamentos da disciplina. O primeiro fundamento que a gente precisa entender, já que estamos construindo algo, né, todos aqui devem estar construindo um lar e edificando ele para a glória de Deus, é não nos esquecermos desse fato. Somos filhos de Deus, não mais criaturas, não apenas criaturas, mas filhos de Deus. O livro de Deuteronômio, irmãos, capítulo de número 8, o verso 5, se você quiser acompanhar na sua tradução aí da sua Bíblia, fique à vontade. A palavra de Deus nos diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Assim te disciplina o Senhor teu Deus. Bom, então o fundamento a construção que estamos fazendo, ela está baseada nesse fundamento, filhos de Deus. E já que somos filhos de Deus, é interessante entendermos que tudo que viermos a fazer tem que ter em nossas mentes essa ideia da paternidade, né? Nós vemos aquela expressão no Antigo Testamento que os filhos de Deus usavam, que era Abba, né? Abba, pai. Essa ideia de pai, de paternidade, não é de hoje. Tanto os filhos de Israel tinham essa ideia de Deus não só como um Deus, mas também como um pai. A paternidade de Deus está presente na Bíblia toda e deve estar presente nos discípulos de hoje, porque ainda há aqueles que pensam que nós fazemos parte apenas de uma comunidade, apenas de um clube, né? Ou apenas uma comunidade de brasileiros aqui no Japão, que por um acaso são cristãos. Mas a ideia não é essa. A paternidade de Deus tem que ser lembrada todos os dias, assim como um filho todos os dias lembra que tem um pai. Então, a paternidade de Deus, irmãos, é algo seríssimo. Se não tratarmos isso como deve ser tratado, podemos ocorrer no erro de também tratarmos o nosso filho da mesma forma e de vice-versa. Os nossos filhos tendo a ideia de Deus como algo que está lá longe e que não está perto, não está presente.
primeiro o nosso filho deve ver em nossas vidas essa paternidade. O nosso filho tem que saber, os nossos filhos. O pai do meu pai é o pai de todos, é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que inculcar isso na mente dos nossos filhos. Mas só falando, parece que não funciona. Por isso, a nossa tarefa de exercer a paternidade, ou mostrar a paternidade de Deus no lar, ela deve ser presente nas nossas vidas diariamente, todas as vezes que nos relacionarmos uns com os outros e com os nossos filhos. Então, como o Rogério já disse, nós refletimos essa paternidade de Deus, a família de Deus no lar, em casa. Então, Deus é o nosso Pai, isso é um fato. E aqui eu trouxe algumas citações do livro, uma delas diz o seguinte: quando somos salvos, Deus nos adota como parte da sua família. Isso significa que estamos em um relacionamento entre pai e filho com Ele. O Senhor Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, irmãos, Deus é o nosso Pai. E ele também diz: não importa no que você diga acreditar, sua teologia da justificação e sua teologia da santificação são expostas de forma microcósmica no relacionamento com os seus filhos. Talvez isso faça coçar a cabeça por um instante, mas lembre-se de que não só queremos aprender a disciplinar os nossos filhos de maneira bíblica, mas fazê-lo em um contexto bíblico. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. Nós estamos dentro de um contexto. Nós precisamos ensinar os nossos filhos dentro desse contexto. Qual é o contexto que o cristão está hoje? Ele está no contexto de que nós fomos justificados e também estamos nesse processo de santificação. Daí a nossa necessidade de fazermos novamente essa distinção que todos sabem, é verdade, de cor e salteado, como dizem os antigos. Todos aqueles que, por um acaso, já ouviram falar de justificação, nós sabemos que isso é um fato. É um fato, é notório, tanto historicamente quanto em nossa vida pessoal, o fato de que a justificação ela vem a partir da morte de Jesus Cristo, né? Mas também que isso foi planejado desde a eternidade. Então a justificação ela é um fato. Nós somos justificados. Lembrando que essa ideia de justificação é aquele emblemático termo jurídico que fala a respeito de alguém que toma o lugar de alguém que é muito culpado e que provavelmente não teria solução a não ser a condenação. Então é fato que nós merecemos a condenação, mas o fato também de Jesus ter morrido por nós nos dá essa justificação, né? Então, o que a justificação ela é nesse processo aqui que nós estamos falando de criação de filhos, né? A justificação ela estabelece o fato desse relacionamento, né? Então, quando trazemos isso dentro do contexto familiar, em que pais estão ensinando filhos, a justificação ela estabelece o fato desse relacionamento. Quando somos salvos, Deus nos adota como parte da sua família. Isso significa que estamos em um relacionamento entre pai e filho. E há também a ideia da santificação. A santificação, no entanto, ela determina a direção desse relacionamento. Então, é fato que somos justificados. Mas aí que muitos pecam, aí que muitos têm dificuldade de entender. Já que somos justificados, então está tudo ok, né? Nada além disso. Mas, na verdade, depois que nós entendemos o fato da justificação, nós começamos a compreender também que há um processo a ser seguido. Esse processo ele não vai determinar a minha salvação, porque ela já foi determinada pela justificação. Mas é notório que a santificação deve estar presente na vida de todo cristão. Da mesma forma, quando trazemos isso para o lar. Então, a santificação ela determina a direção dessa relação. Qual que é a relação de pai e filho? O fato é, você é meu filho e eu sou o seu pai. Mas qual é a direção de tudo isso? Há um direcionamento. A santificação, então, é o processo por meio do qual Deus nos comunica o que Ele deseja que sejamos conforme crescemos em sua família. É fato que os nossos filhos nos veem todo dia ou quase todos os dias para aqueles que trabalham em escalas aí que estão fora de casa. Ele sabe
que ele tem um pai, que ele tem uma mãe. Claro que nem todos têm essa oportunidade. Mas aqueles que têm, o filho consegue observar a paternidade no dia a dia. Mas e a santificação? Onde é que fica? O processo de santificação deve ser ensinado aos nossos filhos. Eles já pertencem ao nosso lar, mas nós precisamos dar direcionamento para eles. Não é porque temos um lar que não vamos ter a organização do lar, né? E ali o Rogério deu uma breve pincelada sobre os 3 L's, né, Rogério? Aquela ideia da liberdade, da licitude, né, mas também do legalismo. Então, faz esse contraste aqui entre esses dois que trazem muito prejuízo para a educação dos filhos, que é o legalismo e a licitude, né? Que é essa ideia de, já que lei dá trabalho, vamos deixar do jeito que está, ele faz o que quiser. E há aqueles que acham que há uma boa pedagogia nisso, né? Alguns antigos pensavam, deixa ele meter o dedo na tomada, fazer o que ele quiser, ele vai aprender com isso. Então são aqueles que jogam os filhos para o vento. O vento vai ensiná-lo a caminhar. Se ele cair na piscina, ele se afoga, logo ele vai estar nadando, né? E alguns de nós até concordamos com algumas dessas ideias. Eu, por exemplo, sei nadar desde os 3 anos de idade. O pastor é mentiroso, mas é fato. Desde os 3 anos de idade. Exatamente com 3 anos de idade eu me afoguei em uma piscina. E eu me lembro que o meu padrasto me pegou pelos cabelos. Acho que eu já contei essa história para os irmãos, né? Na época eu tinha bastante cabelo, então não teve problema. Se fosse hoje eu morreria afogado, porque sairia tudo. Mas ele me puxou pelos cabelos. E eu me lembro exatamente, para quem não sabe, todo o processo traumático fica nas nossas memórias. Então eu me lembro exatamente como se fosse hoje o dia que eu me afoguei e o meu padrasto me tira, me salvando daquela piscina, que era uma piscina natural, porém para adultos. E eu com 3 aninhos de idade, se assim eu sou pequeno hoje, imagine naquela época. Então era um pedacinho de gente em uma piscina gigante. E ali eu experimentei o meu primeiro afogamento. E na mesma semana que o meu padrasto me salvou, ele me levou naquela mesma piscina. Ele me pegou pelo colo e me jogou novamente nela. É a pedagogia do vento, né? E o vento me levou, aprendi a nadar naquele dia. Me debatendo, depois nadando como cachorrinho. E naquele dia, mais ou menos aprendi a nadar. Mas desde aí, eu nado. Atravessei rios na parte ali da Amazônia, no Pará. Quem sabe, quem já viu, os rios são longos. E eu me lembro que na minha infância eu atravessava aqueles rios com os meus colegas. Era a diversão da época. Tinha pouco videogame e tinha que pagar, né, para jogar o videogame. Então a gente ia para os rios nadar e enfrentar ali as ondas do rio. Então, irmãos, isso pode ter dado certo, mas esse não é o melhor ensinamento. Jogar os nossos filhos à licitude, deixa que eles aprendem aí, dá trabalho mesmo, né, criar regras. Do outro lado tem essa ideia do legalismo. Então, irmãos, existe sim um caminho a ser seguido. É o processo da santificação do crente. Assim nós devemos ensinar os nossos filhos que existe um processo a ser seguido. Nós estamos sim preparando eles para esse mundo, irmãos, mas esse não deve ser o nosso foco. Porque esse mundo, como o Kohelet já disse, ele é vaidade, ele é passageiro. Ele é passageiro. Nós não ensinamos o nosso filho só a obedecer às regras da professora da primeira série dele. Nós vamos ensinar princípios para que ele possa levar isso no decorrer da sua vida acadêmica, tanto na infância quanto na vida adulta. Muito mais nós cristãos, nós não estamos ensinando os nossos filhos para que eles só apenas saiam de casa, tenham sucesso na vida, mas nós devemos ensiná-los visando a glorificação do nosso Deus e daqui para a eternidade. Então, devemos fazer essa distinção, né? A justificação é o fato. Todos nós sabemos que temos um filho, o filho sabe que tem um pai, mas existe o processo que os nossos filhos deverão passar. E nesse processo, ambos aprendem, tanto pais quanto filhos. Ainda nessa disciplina aí, na ideia dos fundamentos da disciplina, nós temos ali também naquele livro 4 princípios a serem seguidos para disciplinar os nossos filhos. Irmãos, a gente vai entrar agora numa seara perigosa, difícil de lidar,
difícil de engolir, e eu concordo com muitos pastores, irmãos, que a própria palavra de Deus é difícil de engolir, principalmente quando estamos olhando pelos olhos carnais, pelos nossos pressupostos, aquilo que aprendemos no decorrer da vida, os nossos anseios ou dentro do nosso próprio contexto. Mas os nossos pressupostos, irmãos, eles atrapalham muito, tanto o entendimento da palavra de Deus quanto a aplicação. Porque o que eu vou falar aqui, nós já ouvimos muitas vezes, mas essas palavras são difíceis de engolir e de executar. Por isso eu peço aos irmãos que quebrantem seu coração nesse momento, a sua mente, a nós, pais e mães, porque o mundo hoje está nos ensinando outras coisas, diferentes da que nós vamos tratar aqui. Então, vamos começar com esses quatro princípios. Uma citação que eu trago aqui é a seguinte: a disciplina, se corretamente considerada, ela é uma forma de sabedoria, do contrário, ela não pode ser chamada de sábia. A disciplina, ela é dolorosa, mas nem tudo que é doloroso é disciplina, guardem bem isso. Nem tudo que é doloroso é disciplina, mas a disciplina é dolorosa. Devemos ser adultos em nosso pensar. Isso aqui eu achei muito hilário e resolvi colocar aqui para os irmãos. Cachorros têm 4 patas, mas nem tudo com 4 patas é um cachorro. Saber diferenciar, né? Então, é fato que a disciplina gera desconforto, gera dor, mas nem tudo que gera desconforto e dor é disciplina. Porque há aqueles também da pedagogia da dor. Quanto mais dor ele sentir, mais ele vai ser blindado por esse mundo, né? É muito parecido com aquela pedagogia do vento, que você joga a criança no vento. Assim como meu padrasto me jogou naquela piscina. Poderia ter dado errado e eu me afogado novamente, irmãos. Então, olha para onde a sociedade joga os nossos filhos. E às vezes nós, pais, por ignorância, ou os nossos pressupostos, acabam nos afetando a ponto de não entendermos essas realidades espirituais. Então, irmãos, a disciplina ela deve ser dolorosa, mas tome cuidado. Vamos então entender o primeiro princípio aqui. Em primeiro lugar, disciplina não é punição. E aí a gente vai ver o que é a disciplina, o que é a punição, né? Aqui tem essa diferenciação, né? A disciplina tem como finalidade a correção. Já a punição, ela visa justiça ou retribuição, né? Aí você pode dizer, não, mas quando nós estamos disciplinando, nós também estamos gerando disciplina. É melhor dizendo justiça. Isso é verdade, nós vamos ver isso no texto a seguir. Mas é importante entendermos que o que a disciplina ela foca e o que ela vai gerar. A disciplina, a finalidade dela é a correção. É algo que precisa ser corrigido. A punição, na verdade, ela é uma retribuição. E o autor desse livro, irmãos, ele traz uma analogia interessante, que é da pena capital. Aquela aplicada ali nos Estados Unidos, a pena de morte, como nós conhecemos, né? É entender que a finalidade da pena de morte não é tratar a pessoa que cometeu o crime. A pena capital ela não tem esse objetivo. Até pode ser que no corredor da morte, por exemplo, alguém que seja tocado pelo Espírito Santo de Deus se converta do seu pecado e assim entenda quanto é pecador e seja uma melhor pessoa no seu coração. Pode ser que no corredor da morte alguns tenham esse estalo de realidade ou sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a pena capital não tem essa finalidade. A finalidade da pena capital é punir. E punir com a pior coisa que tem, que é a morte. E não é do dia para a noite. Vocês sabem que estão anos, às vezes, esperando a sentença ser cumprida de fato, que é a pena de morte. Então, o corredor da morte, irmãos, ele é longo para alguns. E alguns nem aguentam até o corredor da morte. Mas entendam que essa pena capital ela não tem a finalidade de correção, de forma alguma. Assim como os nossos presídios, seja em qualquer lugar do mundo, irmãos, não tem a finalidade de tratar as pessoas. Alguns que acham que sim. Na verdade, se ele for preso, ele pode voltar um melhor cidadão. Se for no Brasil, por exemplo, sabe que é o contrário. Alguns voltam pior.
Alguns fazem aquela saidinha, não voltam mais, e na mesma semana da saidinha matam, assaltam, voltam a fazer os seus erros, e às vezes de forma pior. Então, entender o que é punição. A punição não visa correção, mas ela visa somente a retribuição, justiça. É aquela ideia do olho por olho, dente por dente, né? Se você roubou, você perde uma mão. Ah, se você olhou indevidamente, perde os olhos. Então, a ideia de punição, jamais de correção. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que a nossa disciplina não deve ser uma disciplina de punição. Vamos ver um texto bíblico que vai esclarecer um pouco isso para nós. Hebreus capítulo 12, o verso 11. A Bíblia ensina que os pais devem disciplinar seus filhos e não punir. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a gente vê que a disciplina, sim, ela traz consigo a ideia do fruto de justiça, mas não de retribuição. Então a disciplina é necessária, irmãos. A disciplina é algo sério. E eu venho entendendo isso a cada dia. O Léo tem 2 anos de idade apenas. E a gente já vê a ideia de discipliná-lo. Quando eu falo de disciplina, eu falo de ação, irmãos. De ação mesmo. É aquele momento que vamos pegar os nossos filhos, às vezes, pelo colo e, quem sabe, dar uma palmada. E eis aí a nossa dificuldade de entender essas questões que são, assim, de importância tamanha para a educação dos nossos filhos. Porque, eu não sei vocês, mas nós somos bombardeados nas redes sociais, cheio de especialistas dizendo que, palmada nunca, jamais. Dor, jamais. Esse é o outro extremo, né? Esse é o outro extremo e perigoso. Então, a gente vê isso refletindo na sociedade. É interessante porque a sociedade ela é um reflexo da família. Na verdade, para alguns sociólogos, só existe sociedade organizada porque famílias se organizaram. Então, só existe uma sociedade porque famílias se organizaram. Então, esse é um processo, né? Existem famílias, essas famílias se organizam e elas viram comunidade. Depois de virarem comunidades, elas viram sociedades. Depois vem os governos. Mas é interessante que sempre é o reflexo da família. E a gente, é claro, a gente fica revoltado com os nossos governantes, irmãos. Mas eles vieram de uma família. Então alguém errou aí. A gente acha, não, os governantes querem mandar nas famílias. Mas eles são fruto de educação. Eles são fruto de um lar. E provavelmente muitos deles são frutos de um lar totalmente bagunçado, desestruturado. E eles vêm a ser os nossos governantes. E a gente reclama, né? Mas nós não entendemos esse processo, que ele pode até demorar, é verdade, demorar anos, séculos. Mas uma hora, o reflexo da família no lar vai refletir na sociedade. Vai trazer governantes, como temos visto por aí. Partidos políticos e muito mais. Ideias e ideologias, elas não surgem do nada, irmãos. Alguém errou nesse processo. E eu só posso concluir dizendo que esse processo começa no lar. É de lá, irmão. E é claro, nós não devemos ignorar as questões demoníacas. Isso é fato também. Mas alguns levam só para esse lado também, né? É o demônio que está nos governos. É o diabo. Né? É sempre o diabo. E a gente esquece que existe uma responsabilidade. Irmãos, o que nós vamos fazer com os nossos filhos hoje pode refletir uma sociedade melhor ou pior daqui para frente. Então, pensar de maneira macro também nos ajuda. Pensar também na nossa comunidade como igreja, a forma que estamos criando os nossos filhos hoje, se for ausente de disciplina, como serão os nossos líderes amanhã desta comunidade? Uma hora o pastor vai se aposentar, o pastor Glauber. E aí? Quem que vai assumir o lugar dele? Como foi a educação dele em casa? Que tipo de líder ele vai ser? Um líder que diz, a disciplina é coisa do passado. Vocês já pararam para pensar como vai ser esta igreja daqui para frente? Colocando aí nessa história o teu filho, a tua criação, as tuas influências.
Irmãos, a disciplina é algo sério. Por isso não devemos ignorar. Outra citação que eu trago a vocês é o seguinte: você não coloca cada filho, você vai entender aqui porque é reflexo de ideologias isso, né? Você não coloca cada filho numa banheira por um período semelhante de tempo por pensar em direitos iguais. Algumas crianças precisam ficar na banheira por um período menor de tempo. Outras precisam de mais, pois estão sujas dos pés à cabeça. Dar umas palmadas, disciplinar comportamentos e corrigir atitudes não é punição, mas disciplina, cujo propósito, como um todo, é tornar possível a chegada a determinado ponto. Não se considere um juiz distribuindo justiça para todos os lados. Pais, especialmente quando com filhos pequenos, de forma alguma devem pensar em termos de julgamento ou retribuição. E é importante ressaltar que o termo julgamento aqui é uma forma estrita da palavra. Julgamento no sentido de um tribunal mesmo, não do ato de julgar, de medir. Afinal de contas, não tem como não julgarmos no lar. Nós vamos olhar para o nosso filho e entendemos que precisamos julgar o seu comportamento. Mas não como um juiz que vai dar uma sentença punitiva, e sim como alguém que vai fazer um julgamento, mas vai trazer ao seu filho uma correção bíblica, um ensinamento para a vida daqui para a eternidade. Então, imagine vocês aqueles que pegam, por exemplo, essas ideias que estão incutidas nas ideologias, principalmente dos movimentos de esquerda. Direitos iguais parece algo bonito, mas na verdade não funciona, nem em casa nem no lar, porque nós somos diferentes. Eu não tenho como exigir os mesmos direitos àqueles as crianças que estão caminhando, correndo por aqui, e o mesmo direito para o Léo. São coisas distintas, eles vão ter diferenças. Não dá para eles serem iguais em tudo. Assim somos nós, irmãos. Alguns vão precisar de uma esponja maior para limpar a sujeira do seu corpo. Aí a criança já cresce com aquela ideia, não, ele ficou 15 minutos no banho, eu quero ficar 15 minutos. Ele ficou meia hora, eu só fiquei 10 porque são direitos iguais, papai. Mamãe, isso está errado. Olha o tamanho do prato do maninho, olha o meu. E a gente não entende que eles têm estruturas diferentes. Então, essas ideias, irmãos, que a gente traz para o ensinamento dos nossos filhos não são bíblicos. Nós vamos ter que tratar cada um do jeito que deve ser tratado. Eu imagino vocês que têm mais de um filho. Eu só tenho o Léo, então não tem ainda essa briga. Mas ele pode olhar para os coleguinhas, os irmãos da igreja, né? Ele poderia chegar comigo, papai, por que eu não tenho aquela bicicleta que o Enzo tem lá? E aquele videogame? Então, a gente precisa tratar nesses pontos que são essenciais, irmãos. Esses direitos iguais, na verdade, são frutos de pessoas que pensam num todo sem pensar biblicamente. É aquele tipo de projeto que nasce lá em Brasília e que querem, por exemplo, levar lá para o meu estado do Pará. Não vai funcionar nunca, porque minha realidade é diferente, sabe? Então, aqueles construtores, vocês já viram a crítica, né, que há sobre essas comunidades que constroem, assim como Brasília foi construída, né? Um grande projeto, bonito, mas que, na verdade, não visa as pessoas. A gente vê o reflexo na sociedade, por exemplo, os japoneses perdendo a sua cultura no que diz respeito à arquitetura. As casas japonesas, a cada dia mais, se perdem no meio dos dantes, né? E a gente sabe que isso é um reflexo do que a sociedade precisa hoje. Mas você vê que tem grandes construtores que pensam numa engenharia, mas esquecem de pensar em pessoas. Cada pessoa, por exemplo, tem uma cor predileta. Aí chega alguém dizendo, eu vou criar uma sociedade organizada. Todo mundo com direitos iguais. Ninguém vai ter casa rosa ou azul. Vai todo mundo ter casa branca e ponto final. Esse é o melhor para a sociedade. E às vezes nós queremos tratar os nossos filhos dessa mesma forma. Porque achamos, não, tem que ter direitos iguais. Mas eles são diferentes. Então, irmãos, o tênis não precisa ser o mesmo, tá? Eles têm diferenças. E desde cedo eles têm que aprender. É claro que eu estou falando sobre coisas supérfluas. São coisas do consumo. Mas quando nós trazemos esses princípios para as questões espirituais e de disciplina, isso pode abrir ou fechar as nossas mentes, irmãos. Por isso, quando nós falarmos aos nossos filhos e disciplinarmos, nós precisamos entender essa ideia de que há justiça sim na disciplina, mas nunca retribuição. Então, quando falamos de disciplina, nós não falamos só
sobre castigo de retribuição, mas um castigo que trará uma nova mentalidade. O segundo princípio, irmãos, é o seguinte. Em segundo lugar, certifique-se de disciplinar, não com muitas regras, mas com alguns poucos princípios. Eis aqui um ponto que a gente pode divergir, né, na nossa criação. Há aqueles que imaginam, traz a ideia de novo do legalismo, e se tiver muitas regras, melhor. Mas vamos lembrar da ideia da família refletindo a sociedade, né, ou vice-versa. A gente sabe que o Brasil é cheio de leis, irmãos. É um dos países do mundo que mais tem leis. E nesse exato momento já deve ter alguém escrevendo uma lei para aprovar daqui a pouco, que a gente nem sabe o que é. Vocês sabem me dizer qual foi a última lei aprovada no Congresso Nacional neste ano? Nós somos brasileiros, mas nós estamos ligados no que acontece no Brasil. Não é verdade? Eu fico ligado, mas sinceramente eu não sei responder para vocês. Qual foi a última lei aprovada? A gente sabe daqueles que são escândalo, né? Mas leis estão sendo aprovadas todos os dias. A questão é, a sociedade tem melhorado por causa disso? Entenda-se a questão das leis, irmãos, como algo que deve ser passageiro, mas que, na verdade, ficam anos, né? Se você pensar bem, as leis mudam o tempo todo. Se você tirou sua carta, sua habilitação no Brasil há 40 anos atrás, não sei se o Glauber tirou há 40 anos atrás. Mas, irmãos, aquela provinha que você fez está toda comprometida. Diferente até do Japão, porque, olha, eu fui fazer a autoescola no Japão e eu fiquei surpreendido. Os vídeos que eu assistia eram de 30, 40 anos atrás. Carro que nem está mais na rua, nem existe mais. E aí eu perguntei por que eles não, eles preservam os vídeos, porque é um padrão, né? Para eles não ficarem saindo do padrão o tempo todo. É interessante, mas é os vídeos antigos que a gente tem que ficar lá assistindo. Não tem tradução e a gente fica meio dormindo. Mas, para vocês verem essa ideia, as leis mudam, elas se transformam. E o que não deve ser transformado? O que não deve criar poeira durante o tempo? São os princípios. Eu já falei várias vezes para os irmãos essa diferença, né? Regras, leis e princípios são coisas distintas. As regras mudam o tempo todo, irmão. Mas os princípios, principalmente os princípios de Deus, eles são imutáveis. Uma vez que o nosso Deus é um ser imutável. Deus não muda na história. Há aqueles que acham que existe um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo. Balela, coisa de quem é preguiçoso de ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia a fundo mesmo, ou tendo uma leitura básica, você vai entender que se trata do mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas é a balela que estão espalhando hoje por aí. E alguns trazem isso, os meus avós, não posso criar eles nos princípios que eles seguiam. Mas são princípios ou são regras? Porque a sociedade é hoje. Eu estava assistindo, o Léo gosta daquela série Bluey, né? Que eu acho que já é da Disney hoje. E ali é interessante. De vez em quando eu paro para assistir, para ver o que está sendo passado ali, né? A Bluey, que é um cachorrinho azul, quem já viu? Né? Pois é, tem algumas lições interessantes lá, mas num desses fatos o pai dizia, foram brincar de uma brincadeira que era passa o pacote. Aí um pai das antigas olhou a mãe embrulhando o pacote, e eram vários pacotes, em cada camada do pacote tinha um presente, ou seja, o pacote passava e nenhuma criança ficava sem presente. É aquele que coloca a musiquinha e para a musiquinha lá na pessoa, e ela desembrulha o presente. Então, em cada camadinha ali tinha um presente, ou seja, ninguém perdia. E aí um pai olha lá e diz, não, isso está errado, na minha época eu não brincava assim, eu vou colocar só um presente. Ele resolve fazer a brincadeira. E aí dá uma confusão, sai todas as crianças chorando, os pais revoltados, eles diziam, mas não é assim que se faz, isso fazia na nossa época. Mas a criança que ganhou o presente no final, gostou tanto da brincadeira e comprou a ideia. Afinal, ela ganhou um presente muito bom, enquanto as outras crianças que não perdiam ganhavam só uma pulseirinha, ele ganhou um presente muito bonito. E ele disse, vamos brincar do jeito do tio lá, né? E ele, no aniversário dele, resolveu fazer, e as crianças foram aprendendo a perder, e a alegria era bem maior quando elas ganhavam no final, uma delas ganhava um presente maior, mais bonito. Então, entendo que há esse choque
de gerações, né? E isso aí é apenas um exemplo de uma brincadeira. Só que, irmãos, princípios são princípios. E o princípio de ensinar para as nossas crianças a realidade da vida. E nem tudo a gente ganha, e que nessa vida também a gente perde. Nessa vida a gente perde também. Irmãos, algo tem incomodado meu coração há algum tempo. E eu tenho me perguntado, será que o Deus que nós servimos como nosso Pai que é hoje, Ele ainda castiga seus filhos? Quantos têm pensado nisso? Eu confesso que nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre isso. Será que Deus ainda nos castiga? Porque hoje a gente usa ou tentação, ou provação, ou coisas da vida. Mas é difícil nós vermos o nosso Deus como um Deus que pune. Olha que eu trouxe a palavra punição. Mas um Deus que castiga. E é claro, eu fazendo a reflexão sobre isso, uma ideia eu tirei. Deus não nos pune realmente, mas Ele nos castiga com o propósito de melhorarmos sim. E é difícil para nós reconhecermos isso. Sim, nós cristãos ainda sofremos pela nossa desobediência hoje. Deus é o nosso Pai. E se Deus não faz mais isso, irmãos, então vamos fechar aqui e vamos embora. Então esse princípio não vai ser aplicado para os nossos filhos também. Que se o nosso Deus não nos castiga nos dias atuais, e nós devemos refletir o que Deus é para nós, o nosso Pai, é o nosso parâmetro, então nós não podemos mais castigar os nossos filhos. Mas, irmãos, basta nós refletirmos um pouco e nós vamos ver nessa semana, no último ano, nos últimos meses, alguma coisa aconteceu que eu e você pensamos, opa, esse é meu Deus fazendo. E bem feito porque eu merecia. Bem feito porque eu merecia. O Deus que nós servimos nos castiga com o propósito de crescermos, irmão. Mas nós, em muitos momentos, ignoramos essa ideia porque ela é desconfortante. E quem sabe uns estão vivendo esse romantismo falso com Deus. Ah, meu pai que só me dá alegria e quando ele me dá uma coisa é uma aprovação. É uma aprovação. Eu preciso passar nesse processo, né? É uma coisinha que às vezes dói o castigo de Deus. Mas nós aprendemos. Eu creio que espirituais como nós devemos ser, o Espírito Santo nos ensina a interpretar essas coisas. E não sou eu olhando para a vida do irmão que vou dizer, olha, Deus está te castigando. Ignorância da nossa parte. Porque cada um é responsável por si nesse quesito. E quem fala aos nossos corações, nos abrindo os olhos, é o Espírito Santo. E certamente ele já falou para você isso. E nas últimas semanas tem me falado. Tem me falado. E, irmãos, isso só fez sentido quando eu vim ler esse livro também. E já que nós temos que ser um pai como Deus é o nosso pai, então faz todo sentido pensar que esse Deus continua a nos corrigir. Então não abra mão da correção e da disciplina, irmãos. Então, essa ideia de carregar os nossos filhos cheio de regras e leis, irmãos, ela também é prejudicial. Olha o que diz o texto bíblico. Tá aí na tela, tá. Foque nas leis que são como raiz, como nós estamos falando, são princípios, né? Não naquelas que, como folhas, estão na ponta dos galhos. Olha o que diz Mateus 22, 37 a 40. Vocês conhecem bem esse texto. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É aquele breve resumo que Cristo faz dos 10 mandamentos. Aí eu pergunto para vocês, essas 2 coisas que Jesus colocou não dizem respeito a tudo na nossa vida? Dizem respeito a tudo. E por que, irmãos, nós insistimos em ser pais que colocam 100 regras em casa, tão difíceis dos nossos filhos seguirem? Preciso ser um sargento em casa, né? Quanto mais regra tiver, melhor. Não pisa aqui, não coloca ali. São coisas e coisas e coisas. Olha a carga que a gente está colocando nas nossas crianças. Olha o legalismo terrível que estamos colocando nas costas das nossas crianças. Mas, irmãos,
O único peso que nós temos que colocar nelas, e pode ser até mais pesado, é a questão dos princípios. A obediência também, ela não pode ser. Eu vou citar um exemplo. Que a obediência é um princípio ou não é? É um princípio. Vem de todas as culturas, vocês vão ver essa ideia de obediência, ou uma autoridade, né? Seja ela governamental, ou ao pai e à mãe. Então, filhos, vocês têm que ser obedientes. Esse é um princípio, mas nós também sabemos deturpar o princípio. Qual é? Não, tem que me obedecer e pronto. É obediência cega. Não, você tem que me obedecer. Aí o filho pergunta, mas por que isso? Não, porque você tem que ser obediente, só isso. A gente acha que é esse tipo de princípio, né? A gente deturpa o princípio. A gente não explica para a criança o porquê. E a gente coloca nela mais uma carga. O princípio, então, virou uma carga enorme. Porque ele foi deturpado, irmão. Não é só obedecer por obedecer. Tudo tem sua razão. Ah, coloca o prato na pia. Tem que me obedecer e pronto. E a gente usa isso até como um coringa nas nossas mãos, né? Quase para tudo. Aí o filho pede uma explicação. Não, você tem que obedecer e ficar calado. Olha a forma que nós tratamos os princípios. Nós também somos craques em deturpar os princípios de Deus. E a obediência é um deles. A própria palavra de Deus diz, filhos, honre. Ou seja, está falando sobre obediência, seus pais. Honre os seus pais. Não só a obediência, mas no sentido de exaltá-los como uma autoridade. Não só enquanto você estiver sobre a tutela deles também, mas para a vida você vai honrá-los, você não vai desrespeitá-los. Ainda que você não esteja sobre a tutela deles, você vai lembrar com o amor deles. Quando eles estiverem necessitados, você vai cuidar. Esse filho foi bem ensinado. É aquele que volta ao lar quando o pai precisa para ajudá-lo. Não fica lá porque tem outra responsabilidade, mas sempre que possível ajuda. Então, irmãos, são princípios que nós devemos ensinar aos nossos filhos e não carregá-los de leis e leis. Quantos minutos tem aí? Meu cronômetro está errado aqui. Sabe? Eu esqueci de zerar meu cronômetro. Hã? Já 42? Ok, obrigado. Então vamos ao terceiro, irmãos. E eu vou dar esse terceiro, aí os irmãos podem ir no banheiro que a gente termina, tá? Em terceiro lugar, fique calmo. Ah, coisa difícil. O Rogério falou que tem dias que dá vontade de matar, né? É um sentimento terrível, irmãos. Você pegar alguém e jogar na parede é um sentimento terrível. Ele pode ser fruto do nosso pecado ou da nossa irresponsabilidade enquanto pais. Às vezes nós estamos acumulando isso no coração, porque só deixamos para corrigir naquele momento que já está crítico. Nós vamos deixando, é aquela ideia da licensitude, né? Vai deixando, só que chega uma hora que eu não aguento. E eu vou lá sem calma alguma. A correção é necessária quando alguém falha, mas a Bíblia diz como aplicá-la. Existe uma forma de aplicar. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, 1. Alguém pode me responder daí? Cadê a hermenêutica? Esse texto aí não fala de criação de filhos. E agora? Isso é verdade. O texto não está falando sobre criação de filhos. Está falando sobre o quê, irmãos? Sobre o convívio de irmãos espirituais. Irmãos que vivem não de maneira carnal, mas que tratam os irmãos de maneira espiritual. E eis aqui o pulo do gato. A gente não veio aqui ensinar um punhado de conceitos para vocês, quem sabe de segredos escondidos como criar seus filhos. Mas notem como a vida do cristão é o todo. Os princípios valem tanto para a maneira como eu trato meu irmão, como devo tratar a minha esposa, como devo tratar o meu patrão, meu colega de trabalho e como devo tratar os meus filhos. O cristão deve viver de maneira integral os princípios de Deus. Então, eles equivalem tanto na maneira como eu trato as falhas dos meus irmãos, de maneira espiritual. Não é assim que o crente tem que tratar a falha do irmão? Com brandura no coração. O problema é que às vezes a gente faz isso com o nosso irmão. A gente vai com brandura. É aquele irmão que está naquele pecado terrível, a gente vai, tem paciência com ele. E conversa e ora por ele.
Mas quando chega em casa é o meu filho que falha, aí eu trato com rispidez. Eu trato com brutalidade, sem calma alguma. Então, irmãos, quando nós estamos falando sobre princípios bíblicos, eles equivalem para todos os nossos relacionamentos. Eles devem refletir a glória de Deus em todos os nossos relacionamentos. Por isso, essa pergunta é importante a gente fazer para o texto. Para quem que ele está falando? Aí você diz, para um contexto de comunidade, de igreja, né, pastor? É como eu devo tratar meu irmão? Não somente. Nós podemos aplicar esse texto também na forma como chamamos a atenção dos nossos. E olha o que o texto diz, irmão, se alguém for surpreendido de alguma falta, aí você aplica isso ao seu filho. Está aprontando, né, moleque? E aí, como é que eu devo tratar? De forma espiritual. Se nós somos espirituais, nós vamos corrigir com espírito de brandura, como diz o texto. E diz mais, guarda-te, viu? Ele está dizendo, dá exemplo. Te guarda para não fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Porque isso já aconteceu, pelo menos, várias vezes comigo, mas aconteceu com vocês, creio eu também. Você chamou a atenção do seu filho de alguma coisa, quando você viu, era você que estava fazendo. Então, guarda para você não ser tentado também. Não só tentado a fazer o mesmo a falha dele, mas a cometer outras falhas, como, por exemplo, de tratar de forma estúpida o seu filho. Notem que essa expressão é interessante, é estupidez. O que é um estúpido? É alguém que não tem uma racionalidade naquilo que está fazendo por pura raiva. Isso é estupidez. É alguém que não pensa antes de fazer. É alguém que vai chutando balde, que vai jogando o filho na parede e que esquece que da mesma forma em que nós devemos tratar os homens espirituais, nós devemos tratar os nossos filhos, porque nós queremos que eles também sejam espirituais. Fato é que os nossos filhos não são convertidos, irmãos. É bom lembrar disso. Mas nós devemos tratá-los como seres espirituais, com toda a brandura, com todo cuidado. Então, fique calmo, né? É essa ideia aí do terceiro ponto, ó. Em terceiro lugar, fique calmo. Fique calmo. A correção é necessária quando alguém falha, mas a Bíblia diz como aplicá-la, irmão. É porque eu repeti o slide, né? Não, tá certo. É que eu fiz 2 slides com o mesmo conteúdo. Esqueci de cortar o outro. Então, irmãos, nesse terceiro ponto aqui, nós precisamos pegar outras questões que também são tratadas lá no capítulo 8 e 9 que nos foi repassado. A ideia de irritarmos os nossos filhos também. Irarmos os nossos filhos. Ela diz respeito a isso também. O que a Bíblia nos ensina? Não irás vossos filhos. Não irás vossos filhos. Já não bastasse a nossa ira, a gente ira os nossos filhos, irmão. Filhos irados. Né? Tem um livro lá em casa que fala como tratar esses filhos irados. O problema é que às vezes nós produzimos filhos irados. E é claro, existe aquilo que é natural deles. Irmãos, eu vou falar nossa batalha em casa, que é dar palmada no Léo. A nossa cabecinha pecadora diz assim, não, ele tem a deficiência dele, né? Então vamos evitar a dor para ele. Essa dor é necessária também. E olha o nosso desafio, de vez em quando dá uma palmada na mão. E agora ele voltou a atenção para mim, né? Até acordou, ó. E essa semana foi um desafio e eu dei 2 palmadinhas na mão dele, irmão. E aí que a gente vai entender que o conceito aí da educação com a dor, ela é uma dor de dupla mão, né? De mão dupla. Porque quando um pai verdadeiramente espiritual, que ama o seu filho, ele dá uma palmada no seu filho, e aquilo dói nele, irmãos. E não é uma dor física, é uma dor pior. Ela vem do fundo da nossa alma. A gente gostaria de não estar fazendo aquilo, mas é necessário que seja feito. Para que o princípio não seja quebrado. Para que o princípio de corrigir e disciplinar os nossos filhos não seja quebrado. O problema é que a gente aprendeu que palmada de jeito nenhum. E se nós aplicarmos o princípio de fazer isso na calma, como seres espirituais, irmãos, a gente vai chorar amargamente no coração. Alguém que não é espiritual vai aplicar a disciplina como pancadaria. Vai espancar o seu filho. Vai fazer isso doer tanto nele que aquele filho não vai mais querer um relacionamento com ele. E aqui um parâmetro para a gente saber se estamos sendo espirituais.
na correção dos nossos filhos. Se você corrigir o seu filho e seu filho demora para voltar, irmãos, para o aprisco da onde saiu, se ele demora para voltar, tem alguma coisa de errado. Sabe aquele filho que a gente deu a palmada, doeu tanto nele, ele não queria olhar para a nossa cara, mas depois está no nosso colo, abraçando, dizendo que saudade. Se seu filho demora, irmãos, para voltar para o aprisco, tem alguma coisa de errado. Você está aplicando a disciplina de forma incorreta. Provavelmente sem calma no seu coração, sem brandura nenhuma. Então tenhamos cuidado. Mas pode ser também que esse mundo esteja alimentando ele, né? Essa própria raiva e ira. Quem nunca ouviu lá no Brasil aquela expressão que as crianças estão aprendendo? Vou chamar o conselho tutelar. Se encostar a mão em mim, já sabe até o número do conselho tutelar. Nem o pai sabe. Mas já sabe. Já vi mães, vizinhas nossas, perder por um tempo a guarda dos filhos. Quem denunciou o próprio filho? Aí você diz, está certo ou errado? Irmãos, a mãe espancava essas crianças. O conselho tutelar estava correto. Mas há casos, irmãos, e a maioria deles é por pura tolice. Pura tolice. Eu morava nas casas no estado do Pará, irmãos, a maioria delas em cidades pequenas, não tinha muro de concreto, né? Ou de tijolos, mas eram cercas assim, de madeira. E eu me lembro que a minha vizinha, a gente via tudo que eles estavam fazendo e viam tudo que a gente estava fazendo, né? E eu me lembro de uma cena em que a mãe foi corrigir a filha e tinha um tronco onde eles, de vez em quando, plantavam, né? Pimenta, como é que se chama? Do reino. Era um tronco grosso, assim. E nesse dia não tinha a pimenta do reino lá, há algum tempo eles não plantavam, né? Vocês sabem que a pimenta do reino, eles vão rodeando um toco de madeira, né? Eu creio que ainda é assim, né? Já viram plantação de pimenta do reino? Mas, geralmente é num toco ou num pedaço de madeira. E eu me lembro desse pedaço de madeira que estava afincado no meio do quintal. E a mãe levou a filha, amarrou. E eu só me lembro da cena que eu via nos livros de história de alguns negros, irmãos. Na mesma posição. Eu disse, será que ela viu o meu livro, essa senhora? E ela amarrou a filha, deu uma pancadaria nela e deixou ela no sol de meio-dia, irmãos, até as 2 da tarde. Essas cenas são comuns, ou eram comuns naquela época, antes do conselho tutelar, né? Que às vezes não aconselha em nada, às vezes mais atrapalha, mas em alguns momentos ajuda. É importante reconhecer isso. E eu me lembro como era essa disciplina. E desde que eu vi aquela cena, irmãos, eu achava a minha mãe um anjo. Porque ela batia na gente com chinela havaiana ainda, né? E de vez em quando com cinto. O cinto era especial, era para ocasiões especiais. Era naqueles, quando a gente aprontava nível hard, né? E aí o cinturão pegava, porque era um cinturão de couro, era caro, né? Então ela não ia estar desperdiçando em qualquer momento. Mas a havaiana naquela época era baratinha, não era gourmetizada como é hoje, né? Então ela tentava a havaiana na gente. Depois que eu vi aquela cena, essa pessoa, ela não deve saber, mas hoje ela é mãe do meu sobrinho. O meu irmão teve um filho com essa menina que eu vi sendo espancado. E eu me lembro dessa cena até hoje. Para vocês verem como a disciplina pode fazer mal, se mal aplicado. Então, eu não sei como eles convivem com a mãe hoje, mas é aquela coisa, né? Hoje eles não respeitam a mãe. E para vocês verem, né? Se o filho demora para voltar para o aprisco, irmãos, porque tem alguma coisa de errado na aplicação da disciplina. Essa disciplina deve doer na gente, deve moer os nossos corações. Ela não deve ser punitiva e sim corretiva. Ela não deve estar baseada em regras. Não vai apanhar porque burlou uma regra aqui. Mas ela deve estar baseada em princípios. Quebrou um princípio, vamos corrigir. E se esse princípio é quebrado com muita frequência, quer dizer que você não tem corrigido. E se tem corrigido, pode ser que esteja corrigindo da forma errada. O primeiro princípio que eles devem fazer, irmãos, é aprender a amar pai e mãe. E se eles tiverem esse princípio no seu coração, eles vão entender uma hora ou outra a sua correção.
E se você aplicá-la da melhor forma possível, os teus filhos vão voltar para o aprisco alegre. É quando o pai bater, chegou em casa, ele não vai para baixo da cama com medo. Ele vai chegar e vai dar um abraço, porque está com saudade do pai. E a nós, pais, cabe essa disciplina. Não vamos jogar essa responsabilidade para as nossas esposas. Na ausência dos pais, elas vão saber aplicar e devem saber aplicar essa disciplina. Mas, bata no seu peito e diga, essa é a minha responsabilidade. E eu devo fazer isso de forma bíblica. E se você está fazendo todo dia, de novo, tem alguma coisa de errado. Se todo dia tem motivo para você dar uma palmada no seu filho, pode ser que você caiu na ideia do legalismo. Está cheio de regras, eles vão quebrar regras, irmãos. É que nem as leis brasileiras. Pode ser que eu vá para lá, piso no aeroporto, pisei numa formiga e não sabia que o Congresso tinha criminalizado matar formiga. Então, é muita regra. Sem princípios é besteira. E aí vai ser motivo porque certamente eu e você já quebramos alguma regra da fábrica, quem trabalha em fábrica ou qualquer outro trabalho. Você já quebrou uma regra do trabalho essa semana. Porque tem muita regra. E algumas realmente a gente ignora. Já entrei na máquina sem capacete, quando eu vi, cadê o capacete? Saí rápido. Então a gente quebra, é muita regra. Trabalho então com poucas leis, poucas regras, mas foque nos princípios, em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre 4 princípios e a gente vai fazer a recapitulação, para a gente lembrar deles. O primeiro faz luz à disciplina como não punição. Então, a disciplina não é punição. A gente precisa entender que ela não é punição. A disciplina ela é correção, ela é corretiva, ela tem o objetivo de ganhar os nossos filhos e trazê-los para a glorificação ao Senhor. O segundo ponto é a ideia de não carregar os nossos filhos de muitas leis, mas focar em poucos princípios, né? Principalmente os princípios que dizem respeito à palavra de Deus, né? Não são princípios que saem, brotam da nossa mente. Em terceiro lugar, nós temos a ideia de ficar um pouquinho mais calmo, tratar as coisas com calma, né? Refletir antes de disciplinar. Então, a disciplina não pode ser carregada de ódio, ira no coração, senão ela é uma má disciplina. E o quarto ponto, para encerrar, em quarto lugar, a disciplina agora vai mostrar o que ela é. O primeiro ponto diz o que ela não é punição. E o quarto ponto diz que ela é amor. Vamos ver uma citação do livro aí. Em quarto lugar, a disciplina é amor. A Bíblia declara isso de 2 formas. Primeiro, positivamente, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. Quando Deus ama, ele corrige. O mesmo princípio é declarado negativamente apenas em alguns instantes depois. Mas se estáis em correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12:8. Em Provérbios 13:24, temos o princípio declarado de forma negativa também. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Sem disciplina física eficaz, você odeia seus filhos. A gente está falando especificamente sobre essa ideia da disciplina física, né? De disciplinar com a palmada ou com a vara da correção, né? Independente, eu não sei que tipo de método que os pais têm utilizado, mas que sempre que corrigirmos, irmãos, a gente precisa ter em mente que correção é amor. Eu me lembro de um fato relatado pelo então pastor Glauber, de uma das suas correções que doeu tanto no seu coração, corrigir um dos seus filhos, né? E aquilo que eu falei, a correção verdadeira, ela dói na nossa alma, no nosso coração. Ela jamais deve ser feita com ódio, raiva, ira, rancor. Ela tem que despertar em nossa alma, né, essa dor. A dor física que o nosso filho sente também, ela pode passar. E a gente precisa levar eles a uma dor espiritual também. Eles olharem para dentro de si e verem o quanto são pecaminosos diante de Deus e do seu Pai que está o corrigindo. Então a ideia aqui, irmãos, é que nós não devemos nos eximir de corrigir. E mais uma vez, falando aos pais, tomem essa tarefa para si.
porque sobre nós está essa carga, né? Alguns hoje, fazendo um breve comentário, estão lutando pelos direitos das mulheres na igreja, por exemplo, de forma equivocada, porque elas não entendem o princípio das coisas. Aí se vem aquela discussão de pastores e pastoras, o que é correto diante de Deus. Biblicamente não tem para onde correr, e você, ao menos que você joga a hermenêutica para fora, né, da sua consciência, aí você aceita outros conceitos. Mas a ideia é que a Bíblia ensina que os pastores, a Siri está sendo ativada aqui, não sei o que eu falei, mas os pastores devem ser homens, maridos de uma só mulher, como diz a palavra de Deus, né? Homens. Isso não diminui nada as mulheres, apenas quero dizer a vocês, mulheres, esse é o peso, é a carga que Deus nos colocou e nós temos que carregar. Então a mesma coisa é no lar, irmãos. É no lar. As mulheres já fazem muito e muito, porque boa parte dos homens estão fora. E às vezes nós jogamos para elas essas responsabilidades. É por isso que muitas mães batem no filho de forma irada. Tem a ausência do pai na questão da disciplina. Então você tome para si essa responsabilidade. E até melhor, porque imagine você, vamos pensar num exemplo aqui no dia a dia. As nossas esposas estão no lar, os filhos estão enchendo a paciência dela. Ela está cheia de afazeres. Aí chega alguém na sua perna, né, bem pertinho da sua ira, e ela vai levar um tapão dessa mãe, porque ela está irada. E às vezes os filhos aprontam e a mãe corrige logo, porque vem a ira no seu coração. Então, a vocês, mães, espere um pouquinho mais, acalma o coração. Liga para o maridão, se ele puder atender, e diz, olha, fulano fez isso. Por favor, corrija ele quando chegar. Tanto o pai quanto a mãe vão ter pelo menos uma oportunidadezinha de pensar, de ir, refletir e fazer da forma correta. Então, às vezes, quando nós falamos de disciplinar com amor, significa parar um pouco. Calma, a correção vai ser feita. Ela não precisa ser feita no mesmo segundo, né? É claro que existem situações que você vai ter que pegar a criança e tirá-la do perigo. Às vezes é um perigo iminente, você vai corrigi-la. Mas boa parte das vezes é algo que ela fez, que ela aprontou, que dá para você esperar, com sabedoria aconselhar e aplicar a disciplina, você pai. E faça isso entendendo que isso é amor, né? Isso é amor. Se nós deixamos de disciplinar os nossos filhos, nós estamos faltando com amor, né? Olha o que o texto de Hebreus 12:6 fala aí, né? Porque o Senhor corrige a quem ama. E o Senhor, que é um Deus amoroso, magnífico em graça, em favor, corrige os seus filhos. E aqui a gente vê, não, aquele texto do Novo Testamento que vem falar da ideia de correção. Deus corrige seus filhos. Então não é uma ideia de Velho Testamento. Não é uma ideia dos antigos, não. Deus corrige os seus filhos. Então, da mesma forma, não se exima você, pai, de corrigir seus filhos. Na ausência dos pais, vocês, mães, podem corrigir, até devem corrigir. Mas, se possível, pais, peguem essa responsabilidade para si. Corrija o seu filho da forma bíblica e correta, sempre dizendo o porquê que ele vai ser corrigido e em que isso deve culminar, o que o pai espera do filho. Porque a Bíblia, irmãos, fala de maneira maravilhosa os preceitos, os conceitos, a ideia que Deus tem para nossas vidas e como devemos chegar lá. Então, é outro exemplo para nós. Deus corrige os seus filhos através da Bíblia Sagrada, da sua palavra. Ele diz tintim por tintim o que fazer, o que não fazer e aonde você deve chegar com isso. Então, da mesma forma, a disciplina. Pais, apliquem a disciplina. Não apenas corrija dando uma palmada, mas diga para ele o porquê, para quê e para onde você deseja que ele vá. Corrija seu filho, ame o seu filho. Você vê isso na forma positiva aí. Quando Deus ama, ele corrige o mesmo. Ele corrige, o mesmo princípio é declarado negativamente em apenas alguns instantes depois. Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se não tem correção, são bastardos. Não há pai, não há paternidade. Então, se você tem se eximido de disciplinar seus filhos, pensando que isso é uma forma de demonstrar amor a eles, não trazendo a eles algum tipo de dor, você está equivocado. Eu estou equivocado. Às vezes que
eu deixo de corrigir o Léo porque acho que alguma deficiência que ele possa ter é motivo de eu não trazer nenhuma correção para ele, né? E eu espero que não só ele, mas muitas crianças que tenham a mesma dificuldade dele, que têm pais cristãos, possam viver uma vida pensando: eu não sou uma vítima, eu sou pecador, independente das minhas condições. É isso que a gente tem que ensinar. É por isso que a nossa sociedade está do jeito que está, irmãos. Muitas pessoas se sentem vítimas, elas se acham dignas de misericórdia. Isso a gente vê no cristianismo atual também. Ah, eu sou digno de misericórdia. Olha como eu sou um pobre coitado diante de Deus. E é fato, irmãos, nós temos as nossas dificuldades. Deus é tão amoroso que Ele olha para o nosso pecado, irmãos. Ele se ira contra o nosso pecado, como se irou na Bíblia toda, contra o pecado dos pecadores, ou melhor dizendo, contra os pecadores, como o Paul Washer faz essa diferenciação aí, né? Ele não odeia apenas o pecado, como aquela frase lá, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Na verdade, ele também se irrita com o pecador. Não contra o pecado, porque o que é o pecado? Sem o pecador ele não é nada. É uma coisa, o que é o pecado? Ele é fruto de um homem. Então, nessa analogia, o homem é esta árvore. Ele também se irrita com a árvore. Porque se essa árvore está dando mau fruto, você vai lá e corta para que ela dê bom fruto. Da mesma forma, nós devemos olhar para os nossos filhos assim. Ele não é um pobre coitado. Nós devemos amá-los, mas amá-los de fato, irmãos, corrigindo, fazendo isso com toda a sabedoria. Então, recapitulando aqui, irmãos, se você tem corrigido seu filho com ira, ódio no seu coração, você tem feito isso da maneira errada. Se você também tem corrigido seu filho pensando que isso é retribuição pelo que ele fez. Ah, deu um tapinha na mamãe? Pega outro. Isso é retribuição. Não é assim. Corrija da forma correta. E entenda que, sem correção também, nós estamos entregando os nossos filhos a serem bastardos, a não terem nenhum parâmetro, nenhum tipo de parâmetro. Então, irmãos, da maneira sábia que nós possamos criar os nossos filhos. E eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento do Glauber e do Rogério. A gente não vem aqui como pessoas que já praticam isso da forma melhor do mundo, mas tão pecadores quanto os irmãos que estão aqui, tão falhos quanto os irmãos. Essa palavra, ela vem aos nossos corações como uma necessidade de nós exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus no lar, entendendo que esse é o nosso maior e principal ministério aqui na terra, é a família, é o lar. E a vocês que não têm filhos ou são filhos, isso de alguma forma vai trazer a vocês uma visão de mundo melhor e que vocês possam levar essa mensagem no seu coração para outras pessoas, né? Que os princípios são melhores do que qualquer tipo de legalismo, seja no relacionamento com os irmãos, seja no relacionamento com os pais, com os filhos ou com a sociedade. Afinal de contas, nós temos a tarefa de refletir a glória de Deus, aonde estiver. Amém, irmãos? Convido os irmãos a orarem comigo.